Geminiano tá assim, se sentindo muito sozinho, muito triste, com muito medo. Essa carta, quando ela vem, ela mostra que a pessoa tá muito emocional. Eu brinco às vezes, sabe aquelas fases que a gente entra no banheiro, vai pro chuveiro e chora, chora, chora e deixa a emoção ir embora porque não consegue falar nada, não consegue se colocar nas situações e aí só chora, chora, chora. Mas tudo passa, né? E aí a carta diz assim, muita incerteza, procurando, buscando uma estrutura emocional. É como se o próprio ego tivesse abalado. E aí a carta fala assim, que é um momento que a pessoa não quer começar nada e ela deve buscar novos valores. O que é importante para mim? O que eu vou fazer? Como vai ser? Por quê? Na casa do dinheiro e também dos valores que eu digo é assim, o que é importante para mim? O que faz diferença na minha vida? E a carta diz assim, primeiro, é um momento de desestrutura, algo de fora atinge a sua estrutura e você se abala. E aí ele fala assim, a preocupação com um filho, se você tiver filho. Se você não tiver filho, mostra que você está se sentindo despreparada, ainda não maduro o suficiente para poder agir. E mostra a necessidade de independência com relação a algo que eu me dedico demais. E a partir dessa independência, a vontade de viver a vida, de abrir, de fazer algo diferente. E aí a carta também te alerta que se você estiver esperando algum dinheiro para receber, que esse dinheiro não vai chegar agora, não vai chegar no tempo que você está esperando, tá? Viagens curtas são favoráveis. Relacionamento com irmãos também está no momento favorável. A carta fala de possibilidade de indicação de trabalho por pessoas que vivem assim próximas a você, mas que você está com muita preocupação com relação ao patrimônio. O que eu faço com a minha casa? O que eu faço com as minhas coisas? Me sentindo meio presa, assim, a situação que eu estabeleci, como eu saio disso, né? No lar, na sua casa, ele diz assim, você está numa energia em que você consegue convencer as pessoas que moram com você ou as pessoas que te rodeiam com as suas ideias. Então, ele fala assim, é um momento em que, primeiro, eu estou fazendo um papel que eu não estou satisfeita com ele. É como se eu estivesse representando um personagem, eu já estou cansado desse personagem, e aí as coisas se esclarecem e muda de alguma forma. Outra leitura seria possibilidade do retorno de um antigo relacionamento. E aí é uma situação assim de bastante afinidade, de companheirismo, de estar junto, né? É um momento bonito assim, interno e também no lar. Eu acho que a questão maior aqui está sendo com relação à parte financeira e à parte de trabalho mesmo, né? Ele fala aqui na possibilidade dos geminianos conhecerem alguém numa viagem curta, né? Em princípio. Até viagem longa aqui está dizendo que também pode ser, mas não sei, né? No momento que a gente está vivendo, como é que isso funciona. Outra coisa que eu gostaria de falar, que até vou precisar falar em outros vídeos também, esse tarô, ele fala de 6 meses para trás e 6 meses para frente. Então, procura observar, dependendo do momento que você está vivendo, se é agora ou se o que eu estou falando aconteceu um pouquinho para trás, aí você conta a partir dali 1 ano para frente, ou então você tenta localizar, porque as coisas não acontecem exatamente no mês. Elas sempre vêm um pouquinho para trás ou esticam um pouquinho mais para frente, né?
nessa possibilidade de você encontrar alguém numa viagem, é porque na verdade hoje você não está tendo muitos prazeres na vida, então a coisa começa a melhorar, você ainda está se sentindo restringida, de alguma forma presa, e aí o astral diz assim, você vai ter equilíbrio mental e emocional para poder resolver as suas questões, né, no dia a dia, e você também querendo que as coisas sejam de uma forma mais ampla e não num mundinho pequeno que você anda vivendo, né? No lado profissional, ele fala, aqui a gente está falando do profissional e do seu dia a dia. Então ele fala, uma aliança, ele mostra aqui situações satisfatórias, apesar de você se sentir amarrado, o astral traz fartura para você. Nesse momento ainda demora, porque vai ter uma quebra, algo acontece que vem de fora que te desestrutura. Então a gente fala assim, risco de desemprego, risco de se aventurar numa situação assim, até infantil, né? Sabe quando eu fico muito iludida, achando que vai dar, achando que vai ser tudo mil maravilhas, mas a realidade é outra? Então é nesse momento que está o geminiano, precisa acordar um pouco para o que é real mesmo, né? O relacionamento afetivo tem duas leituras. Se você é casado, vive com alguém, se relaciona com alguém, você vai viver uma fase mais gostosa, mais amorosa. Se você não tem ninguém, entra uma pessoa na sua vida. E ele fala aqui, muita ansiedade, muito medo de ser traído. Fala até que se você mora junto com alguém, você pode pensar em assinar alguma coisa, ou comprar alguma coisa juntos, ou casar, ou assinar uma união estável, alguma coisa que lide com papéis ligado ao relacionamento. E ele fala também da ponderação do trabalho. Então, por exemplo, se eu estiver falando numa sociedade, alguém que se una a alguém em prol de um trabalho, ele vai dizer, olha, vocês vão assinar o papel, assinar o compromisso, ponderar os valores, que tipo de trabalho vai ser e tal, tá? Na casa das transformações e das crises, ele diz aqui, você é muito reativo. É um momento em que o estresse só atrapalha. Você vai ter ajuda de outras pessoas. Então eu vou dar um exemplo. Você está esperando um dinheiro que vem de uma rescisão contratual, por exemplo. Esse dinheiro não chega, mas aí os seus pais ou algum amigo ou sei lá, alguém vem, te ajuda durante um período e depois você paga, sabe? Não se preocupe que a ajuda chega. Você na defensiva, muito crítica, achando que só você está certa, só o seu jeito é correto, muito possessiva, não querendo abrir mão de algo e querendo iniciar algo novo. E a carta fala que é favorável a algo novo, sim. Favorável aos estudos superiores, favorável a contato com estrangeiro, a viagens internacionais, favorável a melhoria no patrimônio, favorável a um novo amor para quem está sozinho. E a única coisa que ele diz é uma luta interna e uma tristeza. É como se você tivesse medo de alguma coisa, sabe? Sei lá, o medo de ficar desempregado, o medo de não ter dinheiro, o medo de não conseguir. E isso que está atrasando todo o seu jogo. No lado profissional, a coisa muda. É como se morresse o velho e nascesse o novo. E nisso, o geminiano está com muito receio, ele está com muito medo. E aí ele se fecha para a emoção. E aí ele pode até se deprimir em função de trabalho, em função de como vão ficar as coisas, como vai ficar o meu lado financeiro, preocupação, como se tivesse assim, a responsabilidade é muito grande para mim, eu não vou dar conta. Mas a carta diz, a partir do momento que você rompe com o passado, as coisas saem. Então, por exemplo, a partir do momento que ficou desempregado, tudo bem, aí as coisas vão acontecer e
e vão acontecer para melhor, com certeza. Porque a médio e longo prazo ele mostra amizades com pessoas mais velhas. É como se você passasse a se relacionar com pessoas mais velhas do que você, ou recebesse conselhos e orientação, como se fosse um pai assim te orientando, sabe? E aí você vai conseguir perceber uma estrutura real. É como se as pessoas mais velhas fossem te trazer para a realidade. Porque você está num momento de muita ilusão, de muita fantasia, muito medo, mas ao mesmo tempo fantasiando, achando que dá para largar tudo e está tudo certo. E não é bem assim, né? No inconsciente, o que está na sombra é o quanto você está se vitimizando na situação, como se você fosse o coitadinho da história, e na verdade não é. E para muitos, essa carta também pode significar o medo, de tanto medo que eu tenho de ficar doente, eu acabo ficando doente, entendeu? E aí ele diz assim, o seu emocional está muito angustiado, existe uma inquietação interna muito grande, e você colocando na balança tudo que você está sentindo, até os seus medos. Esse é um momento muito importante para você deixar as ilusões de lado e prestar atenção na realidade. Provavelmente o seu trabalho vai ter uma boa modificação por aí.